Musicatessen Retrospecto. Salve, salve, amigas e amigos do Musicatessen, eu sou Eduardo Osório e está começando agora mais um Retrospecto, o nosso podcast aqui do Musicatessen que volta 50 anos no tempo pra gente ver o que acontecia no mundo da música naquele período. Então a gente está entrando em setembro de 1970. E setembro de 1970 é marcado pela morte de um dos maiores ícones da história da música, o maior guitarrista de todos os tempos, Jimi Hendrix. Agora, em 18 de setembro de 2020, completam-se 50 anos da morte deste ídolo da música, ídolo do rock, como eu disse, o maior guitarrista de todos os tempos. A conclusão da autópsia dele foi de que ele morreu asfixiado com o próprio vômito depois de uma intoxicação por barbitúricos. O Hendrix tinha 27 anos, mesma idade do Alan Wilson, do Canned Heat, que também morreu no início daquele mês, morreu no dia 3 de setembro, e mesma idade da Janis Joplin, que morreria no mês seguinte, aumentando aí o hoje já famoso Clube dos 27. No mesmo dia da morte do Jimi Hendrix, era lançado um dos grandes discos daquele ano, a gente vai destacar neste episódio, mas o nosso destaque editorial foi lançado no dia seguinte, em 19 de setembro, que saiu After the Gold Rush, o terceiro álbum solo do Neil Young. Mas como vocês sabem, a gente começa o retrospecto aqui analisando as paradas de sucesso. As mais ouvidas. Bom, e dessa vez a gente vai começar falando da Billboard, porque nas paradas de álbuns da Billboard, todo o mês de setembro foi dominado por um único disco que ficou nas 4 semanas de setembro em primeiro lugar. Eu tô falando do Cosmos Factory do Creedence Clearwater Revival, que foi o nosso destaque editorial em julho e já tinha chegado ao topo da Billboard nas 2 últimas semanas de agosto e permaneceu todo o mês de setembro. Cosmos Factory, esse baita disco do Creedence, no topo da Billboard. Já nas charts britânicas, houve aí uma alternância de discos no primeiro lugar. Setembro começou com o Cosmos Factory, também em primeiro lugar lá no Reino Unido, mas aí um disco lançado em setembro mesmo, a gente vai falar dele logo mais, atingiu o primeiro lugar, e é o disco dos Rolling Stones, que não lançou álbum de estúdio em 1970, mas lançou Get Your Yayas Out, que é o disco ao vivo deles, ficou 2 semanas no primeiro lugar das charts britânicas em setembro. E na última semana de setembro, lá no Reino Unido, quem é que retoma o topo das paradas, retoma o seu posto que vinha já desde muito tempo lá no primeiro lugar, volta e meia um disco vinha e tirava ele, mas sempre volta. Bridge Over Troubled Water, disco de despedida da dupla folk estadunidense Simon & Garfunkel, que no dia 27 de setembro, na última semana de setembro, retomou o primeiro lugar, um álbum que foi lançado lá em janeiro. Para quem acompanha aqui o Retrospecto, ouviu nosso primeiro episódio, foi falando desse disco, e o Bridge Over Troubled Water ainda vendendo bastante, ainda no topo das charts britânicas, encerrando o mês de setembro. E agora a gente fala das paradas de singles, né? Que também é interessante. Quais eram as músicas que estavam vendendo muitos singles naquele momento? Na Billboard, o Edwin Starr, com a música War, ficou 2 semanas no topo das paradas em setembro. O War, que já tinha atingido em agosto, a gente falou no retrospecto de agosto, né? Ficou ainda as 2 primeiras semanas de setembro no topo da Billboard, desse cover dos Temptations. O single saiu em junho, atingiu o primeiro lugar na última semana de agosto e ficou mais 2 semanas em setembro no topo da Billboard. E das outras 2 semanas foi ocupada no primeiro lugar pelo single da Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, que é single do primeiro álbum solo dela, depois que ela saiu da Supremes. 1970 marca essa separação mesmo, a Diana Ross sai da Supremes e segue carreira solo, e nesse primeiro disco já lança
um single primeiro lugar, Ain't No Mountain High Enough. A gente falou desse disco lá no retrospecto de junho, que é quando ele foi lançado. E nos singles britânicos também teve 2 singles que dividiram aí esse primeiro lugar das charts britânicas. O mês de setembro começou com a música The Tears of a Clown, do Smokey Robinson and the Miracles. Essa é uma música que, na verdade, está no disco de 67 do Smokey Robinson and the Miracles, uma composição do Hank Crosby com o Smokey Robinson e o Stevie Wonder. Ela foi lançada nesse disco de 67 chamado Make It Happen, mas foi relançada em single no Reino Unido em julho de 70, e aí atingiu por uma semana o primeiro lugar. E foi desbancado pelo grande sucesso da Freda Payne, Band of Gold, escrito pelo notável time de compositores e produtores da Motown, no Holland Dozier Holland, né? Esse time que escreveu hit atrás de hit, especialmente ali nos anos 60 e também nos anos 70. 3 semanas ficou Band of Gold no primeiro lugar das paradas. Naquele momento, esse time da Motown enfrentava, ex-Motown agora, enfrentava aí um embate jurídico com a ex-gravadora, porque eles, né, tinham lançado, saíram da Motown, lançaram um selo próprio, e daí, como eles estavam nesse embate jurídico, assinaram com o pseudônimo Edith Wayne. O Ron Dunbar também co-assina, é coautor dessa faixa, ele que trabalhava para esse novo selo dos compositores, o Invictus, que foi por onde o single foi lançado, e o álbum da Freda Payne também. O disco da Freda Payne saiu em agosto, a gente não falou no retrospecto de agosto, mas estamos falando agora. E o interessante é que a Freda Payne não queria gravar essa música, Band of Gold, porque ela achava que tinha mais a ver com uma cantora adolescente. Achava que a vibe da música era mais para uma cantora adolescente, ela tinha 27 anos na época que gravou. Mas no fim das contas aceitou e foi esse baita sucesso, maior da carreira dela. Chegou ao primeiro lugar no Reino Unido, também ao terceiro lugar da Billboard, música que foi depois regravada muitas vezes. Bom, e agora a gente começa a falar rapidamente aqui daquela lista de músicas que tocaram bastante nas rádios brasileiras em 1970, aí não exatamente no mês de setembro, mas ao longo do ano de 1970. Eu sempre trago algumas dessas músicas que estão nessa lista das 100 mais tocadas, disponível na internet. Vocês encontram em diversos portais, como por exemplo, portal asmaistocadas.mus.br. E eu já comentei com vocês que às vezes a gente encontra alguma inconsistência. Das músicas que eu trouxe para comentar com vocês aqui, que tocaram bastante no Brasil, segundo essa lista, no ano de 1970, como eu também já mencionei, já falei aqui para vocês, muitas das coisas lançadas em 69, obviamente, ainda repercutiu em 1970. Uma delas é este soul com influência latina, Take a Letter Maria, que é do R.B. Greaves. Take a Letter Maria tem Donna Jean Thatcher nos vocais, ela que mais tarde entraria pro Grateful Dead, ela canta aqui também. Na música, o R.B. Greaves descobre que a esposa o traiu, né? O eu cancional descobre uma traição e dita uma carta para Maria, que é a secretária, uma carta de separação, e pede para ela redigir e convida a secretária para jantar. Esse single chegou ao segundo lugar da Billboard, ficou só atrás de Wedding Bell Blues. So take a letter, Maria, address it to my wife, say I won't be coming home, gotta start a new life. E se Take a Letter Maria ficou atrás de Wedding Bell Blues lá nos Estados Unidos, também ficou na nossa listinha aqui do Brasil, porque
Take a Letter Maria está na 86ª posição dessa lista, e o Wedding Bell Blues também tocou muito aqui no Brasil, está na 78ª posição dessa lista, single do Fifth Dimension. A música da Laura Nyro, escrita e gravada em 66, mas o Fifth Dimension lançou no seu álbum mais conhecido, The Age of Aquarius, em setembro de 69, e ainda tocou muito aqui no Brasil em 1970. E essa música no ano passado, em 2019, foi gravada, uma versão dela foi gravada pelo Morrissey, ex-Smiths. E agora a gente fala um pouquinho das músicas brasileiras que rodaram muito por aqui, começando com um dos grandes sucessos de um dos caras mais identificados com a música brega. Valdir Soriano lançou em 69 também o disco homônimo dele, que tem um de seus grandes sucessos, Paixão de um Homem. Aqui o Valdir ainda não tinha lançado a música que é mais identificada com ele hoje, que é Eu Não Sou Cachorro Não. Essa música sairia só em 72. Mas Paixão de um Homem, que tá nesse disco de 69, tocou muito em 1970, é um dos grandes sucessos dele também, e a gente ouve um trechinho agora. Eu vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Lançamentos cinquentenários. Bom, e agora a gente começa então, pessoal, a falar aqui da nossa pauta principal, os discos que estão completando 50 anos, essa data aí de meio século de vida de discos importantíssimos. A gente traz aqui 5 destaques, que são aqueles discos que a gente mais indica para vocês e são pérolas lançadas em setembro de 1970, ou, dependendo do disco, se a gente não tem a precisão, é de 1970, e a gente traz pro episódio aqui, e traz 5 indicações também, outros 5 discos muito bons, além de alguns discos que foram lançados naquele mês e que a gente acha interessante mencionar aqui por algum contexto histórico ou mesmo por uma curiosidade, ou, apesar de não ser nenhum destaque, nenhuma indicação nossa, pode agradar a ti aí que conhece a banda, gosta da banda, ou se não conhece, passe a conhecer com aquele trechinho que a gente roda por aqui e com um pouco da história que a gente conta. Mas o nosso destaque editorial é, desta vez, além do destaque editorial pela importância do disco na história da música, na história do rock e na história desse artista aqui, ela também é um destaque editorial, digamos, no gosto deste que vos fala. Eu, Eduardo Osório, adoro Neil Young e adoro esse disco, After the Gold Rush, lançado em 19 de setembro de 1970, deste artista canadense. Então começamos pelo Canadá. Toronto, Ontário, é onde nasceu Neil Young, mas claro, já estabelecido na Califórnia, ali na região do Topanga Canyon. O disco After the Gold Rush é o álbum que solidificou e alavancou a carreira solo do Neil Young. Foi lançado 6 meses depois do Deja Vu. Em março a gente falou do Deja Vu, né, que foi também um destaque nosso no episódio de março, que é a obra-prima do Crosby, Stills, Nash & Young. E aí o quarteto já tinha se separado, né? Mal começou, lançou uma obra-prima, não deu certo, se separou. Essa separação aconteceu em julho daquele ano, principalmente por conta dos excessos megalômanos do Stephen Stills, que aliás faz backing vocals numa faixa desse disco aqui, After the Gold Rush. E aí o Neil Young, aqui nesse seu terceiro álbum solo, tinha lançado 2 em 69, o primeiro na verdade no final de 68, relançado em 69, aí ele lança o primeiro com a Crazy Horse em 69, e aí depois de entrar para o Crosby, Stills, Nash & Young, 69 se apresentam em Woodstock, vem o Deja Vu, e aí vem After the Gold Rush, um disco que traz um country folk rock que vai desde uma melódica canção de amor, como I Believe in You, num tom confessional que revela as inseguranças do eu cancional
em entrar num novo relacionamento, até um rock mais pesado que fala do racismo no sul dos Estados Unidos, que é a faixa Southern Man. Essa música, junto com outra que o Neil Young lançou no disco seguinte, chamada Alabama, originaram uma canção-resposta em 74, que é a super conhecida Sweet Home Alabama, do Lynyrd Skynyrd. Das 11 faixas que vem aqui em After the Gold Rush, o único cover é Oh Lonesome Me, que é um country do Don Gibson, lançado originalmente em 57. Nesse disco, a participação da Crazy Horse, essa lendária banda que acompanhava o Neil Young e que no ano seguinte, em 71, lançaria seu primeiro disco solo, digamos, de banda, disco como banda, não como banda de apoio, nessa época que eles já estavam em processo de gravação. O Crazy Horse, nesse disco do Neil Young, tem uma participação mais limitada, eles tocam apenas em algumas faixas, ao contrário, como eu falei, do Everybody Knows This Is Nowhere, que é o disco anterior do Neil Young e que é o disco que foi, né, creditado como Neil Young with Crazy Horse. Aqui eles não são creditados, o disco sai apenas como Neil Young, eles tocam em apenas poucas faixas. O título desse disco, After the Gold Rush, e algumas músicas foram escritas com base num roteiro de um filme que não aconteceu. Na época do lançamento, After the Gold Rush recebeu algumas críticas negativas, como da revista Rolling Stone, mas a maior parte das críticas eram positivas e com o tempo essas críticas tornaram-se cada vez melhores e ele se tornou praticamente uma unanimidade no que diz respeito ao trabalho solo do Neil Young, apontado hoje como uma de suas obras-primas e figura em incontáveis listas de melhores discos. Não à toa é o nosso destaque editorial do retrospecto de setembro de 1970. O álbum atingiu o 8º lugar da Billboard e teve 2 singles, When You Dance I Can Really Love e Only Love Can Break Your Heart, esta que, segundo Graham Nash, né, parceiro lá do Crosby, Stills, Nash Young, diz que foi feita para ele, que na época enfrentava uma dolorosa separação do relacionamento com a Joni Mitchell. Bom, a gente está pela Califórnia, vamos seguir com um trabalho que saiu em setembro de 1970 também, que é o segundo trabalho do duo Seals and Crofts. Down Home é um trabalho menos importante da carreira deles, primeiro e único produzido por John Simon, né, o grande John Simon, que também toca piano nesse disco. Esse duo alcançaria o sucesso 2 anos mais tarde, especialmente com a faixa título do disco Summer Breeze. Aqui a gente fica com um trechinho do agora cinquentenário Down Home, a faixa que abre o disco Riding Thunder. Bom, a gente aproveita essa estética, né, que a gente estava no folk, no country, ali com o Neil Young, para falar de um disco country que saiu em 25 de setembro de 1970 e surpreendeu muita gente naquela época e talvez surpreenda hoje para quem não conhece muito da carreira solo de Ringo Starr, ele mesmo, baterista dos Beatles, banda que tinha se desfeito naquele 1970. O Ringo Starr chegava em setembro de 70 com Boku of Blues, disco de música country, o segundo da carreira solo dele. Ele tinha lançado Sentimental Journey em março, né, antes do fim oficial da banda, e aí vem com um disco country completamente diferente do que ele tinha feito lá. Ele tinha gravado canções standard do cancioneiro estadunidense principalmente, aqui ele vem com um disco country. Ele já tinha, né, uma afinidade com a música country, já mostrava isso no trabalho com os Beatles,
e aí gravou esse segundo álbum solo. A gente vai para a Inglaterra aqui no nosso retrospecto mais tarde, mas na verdade esse disco foi gravado em Nashville em 3 dias de junho de 1970. As músicas desse disco aqui são 12 faixas, nenhuma foi composta pelo Ringo Starr, mas todas foram compostas especialmente para o disco. Ele não faz nenhuma releitura aqui. E a história do Book of Blues começa quando ele conhece o Pete Drake durante as gravações do álbum solo do George Harrison, o All Things Must Pass, cultuadíssimo álbum triplo do George Harrison que a gente ainda vai falar. Ele ainda não está fazendo 50 anos, logo mais ele vai fazer, porque ele é de 70 também. Nos próximos retrospectos ele vai estar por aqui. Ele conheceu então o Pete Drake, ele foi buscar o Pete Drake no aeroporto, algo assim. O Pete Drake viu um monte de disco country que ele tinha no carro, começaram a conversar sobre isso e topou trabalhar com o Ringo para produzir esse disco, e o Pete Drake ainda toca pedal steel no trabalho do Ringo Starr. Além do Pete Drake, do Ringo, um time grande de músicos de Nashville toca aqui, inclusive bateristas, embora o Ringo, claro, faça a bateria também, além de cantar e tocar o violão. Alguns dos compositores, né, também tocaram, como Chuck Howard e Sorrel Pickard, os dois na guitarra. Esse álbum ele foi mais bem recebido pela crítica do que o Sentimental Journey, mas foi muito pior comercialmente. O primeiro disco do Ringo vendeu bastante também por conta do nome que ele tinha pelos Beatles, né? Chegou ao 7º lugar das charts britânicas. Esse aqui nem figurou nas paradas britânicas e na Billboard chegou apenas à 65ª posição. Então ficou, assim, vendeu muito pouco, teve um sucesso comercial muito abaixo do seu primeiro disco. A principal faixa que dá nome e abre esse álbum aqui foi composta por Buzz Rabin e tem, como o disco todo tem, os backing vocals dos Jordanaires. Oh, sweet magnolia, breath carried over the marsh by breeze from the Gulf. I'm coming home. Coming home. I've had me enough. Bom, vamos voltar um pouquinho para Califórnia agora, porque em 14 de setembro de 1970 saiu o 9º álbum de uma das grandes bandas do rock dos anos 60, que começava em 1970 com esse álbum duplo. Os Byrds lançaram Untitled em 14 de setembro de 1970. Em 69, no ano anterior, eles sofreram mais uma alteração na formação da banda. O baixista John York foi demitido e para o seu lugar veio Skip Battin. Ele que tinha 35 anos, mais velho da banda, com mais rodado também. Ele tinha integrado do Skip and Flip, que alcançou relativo sucesso na virada dos anos 50 para os 60 e depois passou a atuar como músico de estúdio. E aí foi chamado para os Byrds nesta formação, Roger McGuinn na voz, guitarra, e ele toca ainda um sintetizador Moog aqui, o Clarence White na voz, guitarra e bandolim, o Skip Battin na voz e baixo e o Gene Parsons na bateria, toca guitarra ainda, harmônica e faz um vocal. Esse quarteto, essa formação em quarteto, foi a mais duradoura dos Byrds e eles ficaram sem mexer na formação da banda por quase 3 anos. E, inclusive, eles foram muito elogiados pelas performances ao vivo, o que fez com que eles lançassem um álbum ao vivo pela primeira vez. Só que eles tinham muito material para lançar um disco novo, de inéditas. E aí o produtor, o Terry Melcher, sugeriu que eles lançassem então um álbum duplo, com um disco ao vivo e um disco de estúdio. E assim foi feito. O disco ao vivo também tem uma música nova, a faixa que abre o álbum, Lover of the Bayou, que é uma das que o Roger McGuinn escreveu com o diretor de teatro Jacques Levy para um musical country rock que não aconteceu, mas o disco ao vivo traz ainda sucessos da banda, como releituras do Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, tá lá. Tem ainda uma versão de 8 Miles High, que nessa versão ao vivo do disco ficou com 16 minutos e ocupa um lado inteiro do LP.
A sonoridade country rock, desenvolvida pelo grupo desde o clássico álbum Sweetheart of the Rodeo, de 1968, está presente aqui tanto nas faixas ao vivo como nas faixas do álbum de estúdio, principalmente no álbum de estúdio. Esse disco aqui tem participação do próprio Gram Parsons, que é o grande idealizador deste disco Sweetheart of the Rodeo, né, quando ele fazia parte dos Byrds, e aqui ele faz uns backing vocals em All the Things. Outras participações especiais que o disco tem são de Byron Berlin no violino em You All Look Alike. O próprio produtor Terry Melcher tá no piano de Truck Stop Girl, que é uma releitura de Lowell George e Bill Payne. Também toca em All the Things, que é a música que o Gram Parsons faz lá o seu backing vocal. E Yesterday's Train é a única assinada pelo baterista Gene Parsons, que não era relacionado, não era parente do Gram Parsons, e também não confundir, né, os dois. Essa música foi escrita em parceria com o Skip Batting e tem o Sneak Pete Clayton na pedal steel guitar. O Melcher foi auxiliado na produção do disco ao vivo pelo Jim Dixon, e é o Melcher também o responsável pelo título do álbum. A banda não tinha chegado a um nome para o disco, e aí ele escreveu na planilha da gravadora, porque eles tinham que, né, tinha ali a planilha das sessões de gravação no estúdio, ele escreveu Untitled, né, sem título, Untitled entre parênteses, e aí quando viu, o título Untitled com os parênteses foi impresso na capa do álbum, e aí ficou assim mesmo. O Untitled, então, teve boa receptividade da crítica, que destacou a volta à forma dos Byrds, e também vendeu bem nos Estados Unidos, mas vendeu principalmente no Reino Unido, dando sequência ao ressurgimento iniciado no álbum anterior, Ballad of Easy Rider. O álbum de estúdio tem ainda um cover do Lead Belly e contribuições do novo integrante Skip Batting, além da parceria com Gene Parsons. Ele tem parcerias com o Kim Fowley, que anos depois se tornaria empresário das Runaways, a primeira banda da Joan Jett, mas o único single que foi lançado é do McGuinn com o Levi, se chama Chestnut Mare. É uma das músicas que foi feita para esse musical inacabado aí, e ela seria usada numa cena em que o personagem título da peça, o Gene Tripe, tentaria domar uma égua. Bom, e agora a gente vai trazer para vocês a primeira indicação do nosso retrospecto de setembro, porque está fazendo 50 anos, um grande disco, mas que não é muito falado, de uma grande banda do chamado Southern Rock, esse rock sulista dos Estados Unidos. A Allman Brothers Band lançou Idlewild South em 24 de setembro de 1970, um disco com 7 faixas, tem 6 músicas autorais, o único cover é Hoochie Coochie Man, que é do Willie Dixon, mas foi, né, gravado originalmente pelo Muddy Waters. A Allman Brothers Band tinha estreado em 69 com um álbum auto-intitulado, que foi um fracasso comercial, só que eles fizeram muitos shows para promover o disco. Para se ter uma ideia, naquele ano de 1970 eles se apresentaram 300 vezes, e essas apresentações chamaram muito a atenção. E quem gostou deles no palco, por exemplo, foi ninguém menos que Eric Clapton, que acabou chamando Duane Allman para tocar no disco do Derek and the Dominos, Layla and Other Assorted Love Songs, que sairia mais para frente naquele ano. Convidou inclusive para integrar a banda, mas aí o Duane preferiu ficar com a banda do irmão, que é o Greg Allman, que assina a maior parte das faixas. O guitarra solo, o Dick Betts, assina a faixa que abre o disco, Revival, e eles ainda fazem o cover que eu já mencionei. Idlewild South é como eles chamavam a cabana que usavam para ensaiar, e aí botaram o nome no disco. Naquele ano de 1970 a banda se mudou para a então chamada The Big House, em Macon mesmo,
na Geórgia, onde a banda era baseada, né? E onde hoje existe um museu deles. O produtor, o Tom Dowd, já conhecido pelos trabalhos com o Cream e John Coltrane, já tinha sido tentado para o primeiro disco, mas ele não estava disponível. E aí, nesse aqui, ele produziu. Então, o trabalho só não produziu a 6ª faixa, Please Call Home, porque foi gravado em Nova York, né? O disco acabou saindo com uma gravação fragmentada em diversas cidades por conta dessa turnê insana que a banda fez. E aí, nesse momento, quando eles gravaram essa música, o Tom Dowd não podia estar presente. Quem fez a produção foi o Joel Dorn. Joel Dorn, que poucos anos mais tarde ganharia 2 Grammys com a Roberta Flack. Mas foi graças a essa turnê insana, como eu falei, que a Allman Brothers Band gravou no ano seguinte o disco que aí alçaria eles para o estrelato. O disco ao vivo em Fillmore East completa 50 anos no ano que vem. É papo pro retrospecto do ano que vem. Mas esse álbum aqui, o Idle Wild South, é um grande disco também, embora tenha vendido pouco na época. Depois que a banda estourou, foi reeditado junto com o primeiro numa compilação, e ele traz aqui algumas das faixas clássicas da Allman Brothers Band, como Midnight Rider, que tem letra do Road da banda, Robert Payne. E já que a gente botou um pouquinho de blues nesse rock que a gente vem falando, a gente vai seguir pelo sul dos Estados Unidos, agora pelo Texas, que é de lá que vem o Johnny Winter, que lançou em setembro de 1970 Johnny Winter And, o seu 4º disco, que foi gravado em Nova York em junho daquele ano e saiu em setembro. É o primeiro do Johnny Winter com essa banda que ele chamou de Johnny Winter And, né? O Johnny Winter And seria Johnny Winter and the McCoys, porque antes ele tocava com o irmão dele, o Edgar Winter, em uma outra banda, só que daí o Edgar Winter decidiu seguir o seu caminho próprio na música, formar a sua banda. Com isso, a banda do Johnny Winter se desfez e ele reformulou com os remanescentes da banda The McCoys. Aí ele ia fazer Johnny Winter and the McCoys, no fim ficou só Johnny Winter And. Quem são esses The McCoys que acompanham o Johnny Winter nesse disco e nessa formação que não durou muito tempo? São eles Rick Derringer, que no fim das contas divide vozes, guitarra, composições e produção com o Johnny Winter, o irmão dele, o Randy Z, que assina uma faixa também, e o baixista Randy Joe Hobbs. E aí eles vêm e proporcionam para essa sonoridade do Johnny Winter uma pegada mais rock ao blues que o Johnny Winter já fazia. Foi também mais ou menos nesse período de 1970, na verdade uns mesinhos mais para frente, que eles gravaram o disco ao vivo que sairia em 71. Isso antes do Johnny Winter se afundar na heroína e daí ser forçado a se afastar dos palcos por uns tempos. Bom, entre os covers que esse disco tem, uma é do Traffic. Como eu falei, o Rick Derringer contribui com 4 músicas, incluindo Rock and Roll Hoochie Coo, que alguns anos mais tarde viraria hit quando ele gravou no seu disco de estreia solo, e o Johnny Winter, por sua vez, contribui com 3 composições, entre elas Prodigal Son. Keep on watching the sky. Keep on waiting to die. Keep on wondering why. Bom, e vamos voltar agora para Califórnia, né? A gente roda pelos Estados Unidos e acaba voltando para Califórnia, dessa vez em São Francisco, porque agora em setembro de 1970 está fazendo 50 anos do lançamento do 5º álbum do Blue Cheer, The Original Human Being. O Blue Cheer é uma banda muito influente, eles inclusive são citados como precursores do heavy metal pela versão que eles fizeram em Summertime Blues, no cultuado álbum de estreia, o Vincebus Eruptum, lá em 68,
E aí, de lá pra cá, eles passaram, e eu tô falando de 2, 3 anos, passaram por várias mudanças na formação, assim como os Byrds, que eu falei antes, né? E eles tiveram uma mudança também para este disco, quando eles apresentam uma sonoridade mais solta, um rock com bastante influência do blues e pitadas country também em algumas faixas, e ainda uma estética diferente para a banda, com o uso de sitar e sintetizadores na única faixa instrumental do disco, que é Babaji Twilight Raga. Essa é a música que encerra o lado A. Da formação original do Blue Cheer, só o Dick Peterson seguia. Aí tem o recém-chegado Gary Lee Yoder, que assina e canta a maior parte das canções, além de coproduzir o disco com o Eric Albronda. O Eric Albronda, que é o baterista original deles, mas que já não era mais baterista da banda aqui. Quem era o baterista da banda nessa época era o Norman Mayo, que assina algumas faixas, incluindo a faixa de abertura Good Times Are So Hard to Find, que a gente segue por São Francisco, na Califórnia, para falar de um destaque. Agora vamos com mais um destaque, outro descasso, classicaço, lançado em 23 de setembro de 1970. Mas quem vai falar desse disco para vocês é o Marcelo Parker. Diz aí, Parker, qual é o teu destaque que está fazendo 50 anos de lançamento agora em setembro? Bom, Edu, é papo sério então, né? Santana Abraxas, álbum lançado em setembro de 1970, grande disco da banda de São Francisco, liderada pelo guitarrista mexicano Carlos Santana. Quando Santana lançou seu primeiro álbum, em 1969, eles eram uma banda praticamente desconhecida, a não ser ali do circuito de São Francisco e da Califórnia, onde eles tocavam direto, né? Mas em setembro de 1970 já havia sido lançado o álbum e o filme Woodstock, revelando ao mundo, né, aquela super banda com aquela fusão absolutamente original de rock, psicodelia, com uma pegada caribenha e africana. Então, quando o Abraxas é lançado, já há uma expectativa sobre a produção daquela banda que havia feito um grande sucesso em Woodstock. E, bom, nas palavras do próprio Santana, Carlos Santana, na sua biografia O Tom Universal, a partir do Abraxas é que a banda começou a de fato gostar do seu próprio som. É como ele define o som do Abraxas, que de fato tem uma produção já bem melhor do que do primeiro álbum. O Carlos Santana também diz que foi o álbum mais fácil que ele fez em toda a sua carreira, assim, o disco, ele diz que foi se fazendo sozinho, assim, tudo fluindo muito bem, muito facilmente, a relação entre os membros da banda e, enfim, todo o clima que envolve uma gravação, e foi tudo saindo muito fácil e muito prazeroso, né? O Santana soa ainda mais fantástico do que no primeiro álbum, e eu destaco, Edu, da banda, além, é claro, da guitarra, o trabalho do tecladista e vocalista Gregg Rolie, cantando muito, muito mesmo, e fazendo um grande duelo com solos de guitarra, com ótimos solos de órgão, de piano. Ele já era um dos destaques do primeiro álbum, aqui no Abraxas também faz bonito. E alguns grandes clássicos e hits, né, que o Santana toca até hoje, como Black Magic Woman, Oye Como Va, Samba Pa Ti, algumas pauladas como Incident and Neshabur e principalmente Hope You're Feeling Better. Já muita coisa de psicodelia que na verdade já fazia parte do primeiro álbum, né? Mas aqui vão ganhando ainda mais espaço.
e muita latinidade, né, como não poderia deixar de ser. E então, assim, possivelmente um dos álbuns com mais músicas conhecidas, né? E o Santana fez uma coisa que talvez a gente possa dizer que o Hendrix tenha feito com All Along the Watchtower, do Dylan, e que o Joe Cocker tenha feito com With a Little Help from My Friends, dos Beatles, né? Que é de reinventar uma canção a ponto de pegar para si, né? E de, às vezes, serem até confundidos como autores, como compositores. Que é o que ele faz com a já grande e belíssima canção do Peter Green, Black Magic Woman. A ponto de, eu tenho certeza, muita gente nem sabe que essa música pertence ao Peter Green, foi gravada pelo Fleetwood Mac, antes mesmo da versão do Santana, que realmente fez dela uma obra, né? Tanto que tem lugar até hoje nos shows do grupo. Então fica a dica para quem não conhece, Abraxas, segundo álbum do Santana, lançado em setembro de 1970. Esse para mim, Edu, é o grande destaque desse ano, onde tantos ótimos discos completam 50 anos. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Maravilha, Parker. Muito obrigado aí pela tua contribuição. O Parker vai voltar na sequência. Tem um outro disco aqui que ele vai dar um pitaquinho também, mas mais pra frente. Agora a gente segue passeando pelos Estados Unidos com mais um destaque. A gente falou do destaque do Parker, né? O Abraxas do Santana. Agora a gente vai para Sex Machine do James Brown, baita disco lançado pelo pai do funk em setembro de 1970. O James Brown, que lançou 4 discos de estúdio em 1970, começou lançando em janeiro o Ain't It Funky, um disco majoritariamente instrumental que compila gravações de 66 a 69. Depois, em abril, ele lançou um baita disco magnífico, Soul on Top, que é um disco que buscava o público branco com releituras de baladas e standards. Aliás, nesse disco tem a música September Song, de Maxwell Anderson e Kurt Weill. Aí em junho saiu It's a New Day, Let's a Man Come In. E naquele ano saiu ainda mais pro final do ano o 30º disco de estúdio dele, mas o grande trabalho do James Brown de 1970 é sem dúvida o álbum duplo ao vivo lançado em setembro daquele ano. Sex Machine não foi todo gravado ao vivo, mas as faixas que saíram de estúdios foram tratadas para aparecerem tiradas de um show. O disco 1 é todo assim, já o disco 2 é quase todo ele um show feito no Bell Auditorium em Augusta, na Geórgia, que hoje fica na chamada James Brown Arena. O repertório é praticamente todo autoral, com apenas uma versão para Spinning Wheel do Blood, Sweat and Tears e ainda outra de Bewildered, que foi um hit de 38 com a orquestra de Tommy Dorsey. Essa música aparece num medley que ele faz. Sex Machine não é apenas um dos grandes discos do James Brown, como é um dos grandes álbuns da história do funk. E a faixa que dá título ao álbum consegue ser ainda melhor do que a versão que saiu em single. Get up, get up, stay on scene. Sex machine. Get up, get up. E a gente segue andando aqui pela black music estadunidense. Agora a gente vai para Chicago, no Illinois. Foi lá que saiu em setembro de 1970, foi gravado e saiu em setembro, o primeiro disco solo do Curtis Mayfield. Curtis, apenas intitulado, disco que saiu pelo Curtom Records, selo Curtom, e atingiu o 19º lugar da Billboard. 8 faixas, todas elas autorais, do Curtis Mayfield, que tinha já uma carreira de sucesso com os Impressions, um dos grandes grupos de soul e do WAP dos anos 60, mas decidiu fazer carreira solo, algo comum na época, né?
A gente já falou aqui pelo retrospecto da Diana Ross, por exemplo, que saiu da Supremes e lançou também trabalho solo naquele ano, só que o Mayfield não queria inicialmente sair dos Impressions, mas no fim das contas foi o que aconteceu no ano seguinte. Já nesse trabalho de estreia ele atinge o top 20 da Billboard, né? Como eu falei, chega à 19ª colocação e também foi bem recebido pela crítica. As letras do Mayfield refletem muito sobre questões sociais e políticas e, claro, o movimento pelos direitos civis dos negros estão nesta temática, entre as temáticas abordadas. O álbum, inclusive, foi comparado na época e, de certa forma, é um predecessor, um precursor do clássico What's Going On, que o Marvin Gaye lançaria em 71. Entre as principais faixas de Curtis está a que abre o disco Don't Worry If There's a Hell Below, We're All Going to Go. He said, don't worry, but they don't know. There can be no show, and if there's hell below, we're all gonna go. E ainda um pouco mais de black music com outra indicação, depois do Curtis, a outra indicação nossa vem de Gary, Indiana, é de lá que vem os Jackson 5, né, que lançavam em 8 de setembro de 1970, Third Album, como o próprio nome diz, terceiro álbum do quinteto que começou lançando hit atrás de hit, e com esse terceiro álbum chegava aqui no auge, né, naquilo que é considerado o auge do grupo, o auge artístico deles, já como uma sensação, a Jackson Mania, né, Jackson Mania, nos Estados Unidos. Eles lançaram uma porção de releituras nesse disco, dos Delphonics, Shades of Blue e também uma versão de Bridge Over Troubled Water da dupla Simon and Garfunkel, né? Todo mundo gravando essa música que a gente já fala constantemente sobre ela. Aqui eles já superavam as Supremes como principal atração da Motown, e se eles faziam diversas releituras, é na original I'll Be There, composta por Berry Gordy, pelo Bob West, Hal Davis e Willie Hutch, que eles conseguem o quarto single consecutivo a chegar ao primeiro lugar da Billboard. Essa é a música que, segundo o próprio Michael Jackson, solidificou a carreira dos Jackson 5 e é também uma das que mais tocou por aqui nas rádios brasileiras em 1970, a 26ª, segundo a lista que a gente tem na internet. Bom, e se a gente estava falando dos Jackson 5, né, que lançaram o Third Album, uma das releituras que os Jackson 5 fizeram no disco é da música The Love I Saw in You Was Just a Mirage, que é do Smokey Robinson and the Miracles. E o Smokey Robinson and the Miracles lançou o seu 8º disco com esse nome, né, já separando o Smokey Robinson dos Miracles. O 8º dele, 14º no geral, saiu no dia 30 de setembro pelo selo Tamla, selo da Motown, né? Disco com título inspirado na comédia de 1961, Pocketful of Miracles, esse filme do Frank Capra, mas a inspiração tá só no título para fazer o trocadilho também com o nome da banda. Eles fazem versões de músicas como Bridge Over Troubled Water e também Something dos Beatles. E ainda fazem uma versão de Get Ready dos Temptations, cuja composição é do Smokey Robinson, né? Só que o arranjo nessa faixa que eles gravam, nessa versão que eles gravam de Get Ready, eles surrupiaram o riff da música do Cream, Sunshine of Your Love, e acoplaram na música do Smokey Robinson, que já tinha sido gravada pelos Temptations, já tinha sido grande sucesso dos Temptations, Get Ready. O único single desse álbum aqui, a Pocketful of Miracles, é uma autoral do Robinson com o guitarrista Marv Tarplin e também o compositor da Motown, O. Cleveland. Point It Out, assim como todo o álbum, tem instrumentação dos Funk Brothers. Point it out, yeah. Point it out to me. Though I doubt it could ever be. E se a gente comentou já delas,
elas também lançaram um disco em setembro de 1970. As Supremes lançaram, junto com os Four Tops, outro grupo soul, R&B da Motown, o disco The Magnificent Seven, um álbum composto majoritariamente por covers, à exceção da faixa de abertura, Knock on My Door. Tem releituras, por exemplo, da Laura Nyro, do Sly and the Family Stone, e até uma releitura do primeiro single solo da Diana Ross, que eu já comentei, né? A gente já falou em outros retrospectos também sobre esse disco solo da Diana Ross, que tinha, naquele ano, saído das Supremes. Mas o hit desse álbum em conjunto das Supremes com os Four Tops é a versão que eles fizeram para River Deep Mountain High, do Ike e da Tina Turner. Bom, e com esse disco em conjunto a gente encerra o nosso passeio pela Black Music estadunidense e encerra também o nosso passeio pelos Estados Unidos. A gente vai cruzar o Atlântico, mas antes de cruzar o Atlântico a gente ruma ao norte para voltar e encerrar essa perna pela América do Norte, para falar de uma banda canadense que lançou o seu primeiro disco em 1970, um disco auto-intitulado, e o nome dessa banda e do disco é War Pig, uma banda formada no final dos anos 60 que gravou esse único disco, né? Que foi lançado em 1970 originalmente, depois ele foi relançado, ele foi lançado por um selo, foi relançado pelo Fonthill, depois foi relançado pelo London Records. Essa banda, War Pigs, ela se desfez depois, em meados dos anos 70, e aí fizeram uma reunião em 2004, quando o álbum tinha sido redescoberto, porque eles lançaram esse disco e ele ficou, né, desses discos obscuros, no caso aqui do hard rock canadense. E aí ele foi redescoberto, passou a ser cobiçado por colecionadores, tanto que foi relançado, né, em 2006, com uma remasterização do Peter Moore dos Cowboy Junkies, e depois ele foi relançado novamente em 2009. Não é à toa que o disco passou a ser cultuado, é um disco lançado antes de bandas como Black Sabbath e Deep Purple terem se tornado as instituições que são hoje. Black Sabbath lançou sua estreia em 70 também, a gente já vai falar deles logo mais, e essa coincidência do nome da banda ser War Pig. Esse disco aqui, para quem não conhece, para quem é fã de hard rock heavy metal, vale a pena dar uma olhada. É um disco que deu a sua contribuição para o desenvolvimento, né, do heavy metal, gênero como a gente conhece ele hoje. O destaque vai para a faixa Rockstar. Bom, e com War Pig a gente finalmente encerra esse passeio pela América do Norte, cruza o Atlântico e desembarca na Inglaterra para trazer o nosso mais um destaque, né? O nosso quarto destaque aqui dos lançamentos de setembro de 1970. Esse disco foi lançado em 18 de setembro de 1970, no mesmo dia da morte de Jimi Hendrix. Quem vai falar para vocês desse disco é o jornalista e músico metalheiro Igor Natush. Fala aí, Igor, seja bem-vindo ao Musicatessen. Te apresenta rapidamente para o pessoal e fala desse classicaço que saiu há 50 anos. Olá, Eduardo. Olá, ouvintes do Musicatessen Retrospecto. Aqui quem está falando é Igor Natush. Eu sou jornalista, sou músico também, atuo como baixista e um dos compositores da banda de heavy metal gaúcha Inner Calígula. Tenho atuado já há algum tempo de maneira pontual, fazendo essa ponte entre o jornalismo e a cultura, e nos últimos tempos, de um ano e meio para trás mais ou menos, eu tenho atuado como repórter de cultura do Jornal do Comércio aqui em Porto Alegre, ou seja, eu tenho nos últimos tempos uma vivência mais concreta nessa ponte entre jornalismo e cultura, manifestações artísticas de um modo geral.
Fui convidado pelo Eduardo, então, para falar a respeito de um dos álbuns que eu considero que são absolutamente definidores do que é e do que se transformou o heavy metal. O segundo álbum do Black Sabbath, o álbum Paranoid, que foi lançado justamente no dia 18 de setembro de 1970. E embora ele muitas vezes não seja tão reconhecido como pioneiro quanto o primeiro álbum do Black Sabbath, que saiu em fevereiro de 1970, eu considero que, embora não seja o álbum que inventou o heavy metal, basicamente, eu acho que Paranoid é um álbum que, especialmente graças ao sucesso que ele alcançou, fez com que o heavy metal se tornasse possível enquanto gênero, deixasse de ser um conceito meio flutuante, uma coisa que se manifestava em alguns aspectos das músicas de alguns artistas e se tornasse de fato um gênero musical, uma forma de expressão artística que hoje, né, continua existindo até hoje, não apenas vive bem forte, como se desdobrou nas mais diferentes possibilidades, nos mais diferentes subgêneros, né? E eu queria começar a fala lembrando da crítica do primeiro disco do Black Sabbath, né, que foi um álbum que acabou, embora fazendo sucesso comercial, em especial nos Estados Unidos, ele foi um álbum que foi muito criticado negativamente, quero dizer, né, por parte da crítica especializada musical, inclusive pelo Lester Bangs, que depois se tornou famoso com o seu envolvimento com o punk rock, é um dos autores do livro Mate-me, por favor, que na época escrevia para Rolling Stone, e ele escreveu na resenha do primeiro disco do Black Sabbath para Rolling Stone que aquele álbum era como Cream, mas pior. É claro que eu não concordo com ele, eu acho que colocar o Cream como uma coisa ruim certamente não é justo, jamais, em hipótese alguma, mas eu não deixo de concordar com o âmago da leitura que ele faz. Me parece que no primeiro disco o Black Sabbath já é uma banda revolucionária, já é uma banda que faz uma diferença enorme para a música de modo geral, para o rock and roll e para o nascente heavy metal, mas ainda é uma banda que claramente é muito influenciada pelo Cream, é muito influenciada por esse estilo de blues rock um pouco mais pesado, que é desenvolvido por algumas bandas na Inglaterra, e em especial pelo Cream. E me parece que o Paranoid, quando surge, ele já dá um salto nesse sentido, ele faz com que essas comparações com o Cream deixem de fazer sentido, se tornem obsoletas imediatamente na medida em que a gente escuta o álbum, né? Porque para mim, ao mesmo tempo que o Paranoid soa igual ao Black Sabbath, primeiro disco, em muitos aspectos, ele acaba se diferenciando em vários outros, né? No caso, por exemplo, das semelhanças, ele é um álbum que é tão ao vivo, por assim dizer, quanto o primeiro álbum, né? A gente sabe que o primeiro disco do Black Sabbath foi gravado praticamente ao vivo, em estúdio, com muito poucos overdubs, e esse segundo álbum, embora tenha sido um pouquinho mais produzido, ele traz muitas músicas, como por exemplo War Pigs, que foram desenvolvidas a partir de improvisações que a banda fazia no palco. Teve épocas em que ela tinha que fazer shows com mais de 8 horas de duração para conseguir cumprir os seus contratos com casas de espetáculo, então os caras ficavam improvisando mesmo, né? E muitas vezes acabavam saindo umas coisas bem bacanas, como por exemplo Red Salad, que também é uma faixa que nasceu dessas improvisações que a banda fazia no palco, e a própria War Pigs, que originalmente, aliás, ia se chamar Walpurgis, né? Era uma música que queria trabalhar um pouco mais essa temática satânica mesmo, mas a partir de uma constatação muito interessante da parte do Geezer Butler, e que eu acho que é interessante a gente colocar, porque demonstra que o Black Sabbath não estava tão conectado ao satanismo como se quis fazer, aliás, não estava nem um pouco conectado, na verdade, que o Geezer Butler ele explicou em uma entrevista uma vez que na visão dele os criadores de guerras é que eram os verdadeiros satanistas, eram as pessoas que realmente faziam o trabalho de Satanás na Terra, e era sobre isso que ele queria falar, e por isso ele queria escrever uma música sobre guerra que se chamasse Walpurgis, que é um ritual de casamento, né, de união cósmica e que se envolve nas chamadas missas negras, né, que se imaginava nas chamadas missas negras, e no fim das contas a gravadora não concordou, achou que o Walpurgis era um nome satanista demais, e aí a faixa virou War Pigs. Generals gathered in their masses,
just like witches at black masses. Já com relação às diferenças entre o Paranoid e o primeiro álbum do Black Sabbath, eu acho que a principal delas é o fato do som da banda ter se tornado muito mais cinemático, né? Em especial os riffs do Tony Iommi, que muitas vezes parecem que fazem parte da narrativa das próprias músicas. A gente pega, por exemplo, Iron Man, que se transformou num clássico do heavy metal, uma música que até hoje ela é fundamental para se compreender o que é o heavy metal, e o riff da música ele realmente evoca um movimento que parece uma marcha de uma criatura gigantesca, tanto que foi a partir de um comentário do Ozzy Osbourne a respeito disso que surgiu o próprio nome Iron Man, né? Porque ele disse que parecia o riff parecia um homem de ferro andando por aí. E aí, a partir desse comentário do Ozzy Osbourne, que o Geezer Butler, baixista e principal letrista do Black Sabbath, escreveu as letras para Iron Man. Mas a música em si, ela evoca o movimento que se vê na letra também. Então ela acaba sendo um elemento cinemático. O riff se torna muito importante para contar a história. E outra música que eu acredito nesse disco que tem o mesmo efeito é Electric Funeral, que é uma música que fala sobre um holocausto nuclear e que realmente nos riffs, o modo como os riffs se movimentam na música ajudam a invocar de maneira muito clara esse clima de desespero, de desolação que as letras tentam colocar. Robot minds of robot slaves, lead them to atomic rays. Plastic flowers melting sun, fading moon falls apart, dying world of radiation, victims of man frustration. Então me parece que pela primeira vez a banda se distancia um pouco da lógica de fazer as suas músicas como se fossem espécies de jams e começa a trabalhar os elementos musicais, os riffs de guitarra, a bateria do Bill Ward, todos num sentido a criar tudo junto, criar uma história, contar uma história. E eu acho que isso se tornou um dos elementos que definem o heavy metal, né? As músicas de heavy metal, de modo geral, são histórias sendo contadas não apenas pela letra, mas também pelo instrumental. Eu acho que o Black Sabbath, nesse seu segundo disco, Paranoid, praticamente inventa esse conceito que é extremamente importante para o heavy metal. Além disso, consolida, né? O álbum consolida a ideia do Black Sabbath de falar a respeito de temas sombrios, de falar temas que não são muito fáceis de abordar e de colocar conteúdo político nas suas músicas, se distanciando daquela geração Flower Power que estava bastante em voga naquela época, e uma visão mais não violenta, mais otimista e de confiança no poder do amor para causar transformações na sociedade. Isso certamente não é a visão do Black Sabbath, não é a visão do Geezer Butler, que foi fundamental no sentido de consolidar esse tipo de letra, e acabou se tornando algo muito importante para o heavy metal enquanto conceito lírico, né? A disposição de tocar em assuntos que não são exatamente animadores, que não são bonitos, que muitas vezes acabam tendo relação com filmes de terror e tudo mais, mas que acima disso são temas desconfortáveis. A disposição do heavy metal de tocar em temas desconfortáveis certamente nasceu a partir do Black Sabbath e do seu segundo álbum, Paranoid, que tem letras que falam, como por exemplo Hand of Doom, fala sobre os soldados que voltavam da guerra do Vietnã viciados em drogas. Certamente não é um tema que a gente ouviria a banda Flower Power da esquina tocando e comentando a respeito. O próprio Geezer diz que boa parte das letras ele escreveu pensando em tópicos que ele não enxergava dos jornais, que ele sabia que existiam e que ele queria falar a respeito desses temas. E é muito curioso porque ele mesmo faz uma associação com Bob Dylan, no sentido de que o Bob Dylan era uma figura que se destacou pelo conteúdo político de suas letras, e ele coloca que naquela época o próprio Bob Dylan não estava aparecendo tanto na mídia
e que ele se sentia mais inclinado a escrever letras na linha do Bob Dylan do que exatamente na linha do Flower Power. É óbvio que do ponto de vista de qualidade lírica, as letras do Black Sabbath não se comparam às letras do Bob Dylan, mas de qualquer maneira há uma relação no sentido dessa disposição de tocar em alguns temas que não são tão confortáveis, que não são tão agradáveis para o ouvinte padrão. E eu acho que tudo isso, somando todos esses elementos, o Black Sabbath criou em Paranoid uma sonoridade que reinventou um aspecto muito importante do rock. Por isso que eu insisto, não é que no Paranoid se tenha criado o heavy metal. Eu acho que no Paranoid se consolidou o que é o heavy metal, se criou muito dos elementos definidores do que permitiram ao heavy metal existir e se desdobrar, talvez até de uma forma aprimorada mais adiante, com grupos como Judas Priest, como Thin Lizzy, como o mais tarde, o Iron Maiden, o Saxon, todas aquelas bandas da New Wave of British Heavy Metal. Acho que o Black Sabbath ele dá as grandes pistas com Paranoid, e isso faz com que esse álbum seja, sem dúvida, um dos mais importantes da história do heavy metal e, em consequência, sim, um dos álbuns mais importantes da história do rock. Agradeço ao espaço, para o Eduardo, agradeço a vocês que estão escutando Música Tessa em retrospecto por terem prestado atenção nas minhas palavras e espero que a gente se encontre breve por aí. Um grande abraço. Maravilha, valeu, Igor. Interessante, né, que o Igor Natush falou ali, né, a respeito do que o Geezer Butler comentou sobre o Bob Dylan e sobre, por isso, eles também quererem falar sobre esses assuntos. Nesse período, o Bob Dylan tinha já há algum tempo parado de fazer turnês. Fez a última turnê em 66, ainda se apresentava em alguns festivais, mas ele não se apresentou, por exemplo, em Woodstock, e conta-se que ele estava de saco cheio dos hippies estarem na frente da casa dele, e, enfim, alçando ele a um porta-voz de uma geração, como se ele tivesse toda essa responsabilidade. Inclusive, a gente comentou num dos retrospectos passados que naquele ano ele lançou o Self Portrait, um álbum duplo, né, em que até hoje é alvo de debates por saber se é um disco irônico, se é o que ele quis com aquele disco. Muito se diz que era uma resposta dele a essa tentativa de colocá-lo como um porta-voz mesmo de uma geração. Mas dando sequência aqui, eu falei que o Marcelo Parker ia voltar para dar um pitaco no outro disco. O Parker curte muito também o Black Sabbath, curte muito heavy metal, e ele vai falar um pouquinho desse disco para nós também, né? Isso aí, Parker? Então, Edu, no final de 1970 a coisa pesou. Já tinha pesado no início do ano, e com o lançamento de Paranoid, segundo álbum do Black Sabbath, em setembro de 1970, veio a confirmação de algo que já se anunciara no primeiro disco, de que estava ali uma banda que não estava para brincadeira. E vinha a cada disco, então, começando a escrever uma bela e uma história singular na história do rock, né? O disco, ele é tão cru quanto o primeiro álbum, né, chamado apenas de Black Sabbath, e talvez seja o disco da banda de Birmingham com o maior número de hits, né? Aqueles clássicos que não podem faltar num show do Black Sabbath. Até hoje ainda, né, quando se reúnem eventualmente. Paranoid, né, a canção título. Iron Man, também um hit, né, muito conhecido inclusive por pessoas que nem sabem quem é a banda. War Pigs também, grande clássico da banda, que abre o disco. E aqui um adendo sobre War Pigs, né? A intenção da banda ao lançar o disco, ao preparar o lançamento do disco, era que o disco se chamasse War Pigs, por entender que era a melhor canção, e uma canção muito atual, então, né? Porque falava sobre a guerra, uma alusão direta, né, à guerra do Vietnã, e por isso a gravadora não quis que essa fosse a faixa título, para não ter problemas com as lojas de disco dos Estados Unidos, que em 69 acabaram entrando num acordo entre elas para evitar tudo que fosse alusão à guerra, por causa dos protestos e de toda a confusão instalada no país. E o disco abre com War Pigs, que é certamente um ponto forte, e depois, hit a hit, ele vai se desenvolvendo.
algumas considerações interessantes, assim, uma faixa que parece um oásis no meio da pauleira, né, que é Planet Caravan, uma música bem diferente, assim, do padrão clássico do Black Sabbath, muito calma, assim, muito melódica, e com um efeito de voz meio psicodélico. A música Electric Funeral, outra letra muito boa. Aliás, esse é um disco com letras muito boas, né? Além da War Pigs, né? Que é um grande libelo antibélico, né? Anti-guerra. Electric Funeral fala sobre energia atômica e o perigo de uma hecatombe nuclear, né? Sempre tocando o dedo na ferida, né? do mal que há dentro do homem, né? Que planeja as guerras, que fabrica as armas. Porque se é verdade que Black Sabbath se notabilizou por fazer canções sobre o lado escuro, ou os lados escuros da vida, é importante dizer também que eles nunca se colocaram ao lado desse lado escuro da vida. Eles eram como uma espécie de cronistas, né? Ao contrário das bandas e dos fãs de black metal, principalmente a partir dos anos 90, ali, aquela loucura na Escandinávia, pessoal que queimava igrejas, que realmente adoravam, ou diziam adorar o demônio e as forças do mal. O Black Sabbath, esse era um tema recorrente, mas o posicionamento deles era sempre de retratar o mal como algo horrível, né? E retratar o mal do homem como algo que estava destruindo o planeta e destruindo o próprio homem, né? Então são coisas que eu acho interessante colocar, assim, porque principalmente vai se criando, né, ao longo do tempo esses estigmas, esses estereótipos, né? Bandas ligadas ao mal e tal, quando na verdade era um retrato, pelo menos essa é a minha visão. As letras, e é bom sempre lembrar, né, do Geezer Butler, né, grande baixista e também grande letrista. Então eram letras que retratavam, certamente, coisas obscuras sobre as quais muitos preferiam não falar e não ouvir, mas sempre, a meu ver, pelo menos, sobre um ponto de vista de quem não concorda com aquilo, né. O disco tem uma música que é digamos assim, a Moby Dick do Black Sabbath, que é Rat Salad, que é uma canção instrumental também com solo de bateria no meio. E o disco fecha com Ferris Wheel Boots, grande clássico também da banda. Eu acredito que seja um dos dois, talvez os 3 melhores discos do Black Sabbath. Sei de fãs que consideram esse o melhor disco, e é uma pérola, de fato, um grande lançamento de setembro de 1970. Black Sabbath, Paranoid. Quase se chamou War Pigs, mas entrou para a história como Parker também dando o seu pitaco sobre o Paranoid do Black Sabbath, né, que foi o destaque aqui do Igor Natucci. O Parker trouxe o destaque dele, o disco do Santana. A gente vai agora dar uma andada pelo Reino Unido, começando pelo segundo disco da banda Caravan, If I Could Do It All Over Again, I Do It All Over You, que é um disco que precede o trabalho principal dessa banda da cena de Canterbury, na Inglaterra, que é o disco In the Land of Grey and Pink, que seria lançado em 71. Aqui já demonstra uma evolução com relação à estreia deles, lançada em 68. Entre a estreia e esse aqui, eles ficaram sem gravadora, porque a Verve Records fechou o escritório que tinha na Inglaterra, até que a Decca assinou com eles. O Caravan e esse disco aqui são representantes, né, dessa cena de Canterbury, esse rock progressivo com vocais melódicos, solos de órgão e teclado. Além da banda, o irmão de Pai Hastings, Jimmy Hastings, toca sax e flauta no álbum. A banda é formada pelo Pai Hastings na voz, guitarra de 6 e 12 cordas, também toca violão e percussão, Richard Sinclair na voz, baixo e toca uma tesoura de jardinagem aqui,
Dave Sinclair nas teclas, Richard Coughlan na bateria, congas, maracas, bongos e o Zil. O único single lançado por esse disco é a faixa título. E essa frase, né, If I could do it all over again, I'd do it all over you, ela é atribuída a um comediante inglês, Spike Milligan, mas também pode ter sido tirada da música do Bob Dylan, que a gente estava falando, All Over You. Bom, e agora a gente segue o nosso passeio pela Inglaterra com uma indicação para vocês. Agora é o segundo disco do Atomic Rooster, Death Walks Behind You, que era lançado há 50 anos em setembro de 1970. A banda surgiu com o fim da Crazy World of Arthur Brown, tinha lançado a sua estreia em fevereiro de 70, a gente deu um pitaco lá no retrospecto de 70 sobre a estreia deles, quando o Carl Palmer ainda era baterista do grupo e o Nick Graham era baixista e vocalista. Aí eles saíram e chegaram primeiro John Duncan para voz e baixo, e também toca guitarra, e o Paul Hammond veio depois para bateria e percussão. Death Walks Behind You é o primeiro a ser lançado nos Estados Unidos e é considerado o principal trabalho deles hoje, mas não fez um sucesso tão rápido na Inglaterra quanto o disco de estreia. Mas no ano seguinte, o single Tomorrow Night chegaria ao 11º lugar das charts britânicas. Foi em setembro de 1970 que saiu o primeiro disco do If. A estreia dessa banda, auto-intitulada, lançado como If também, uma banda de 7 integrantes que tem J.W. Hodgkinson na voz e percussão, Dick Morrissey e Dave Quincy no sax e flauta, os dois tocam os dois instrumentos, Terry Smith na guitarra, John Millen nas teclas e backing vocals, Jim Richardson no baixo e Dennis Elliott na bateria. Segundo o site AllMusic, o If trazia um diferencial na comparação com bandas que tentavam imitar as estadunidenses Chicago e Blood, Sweat and Tears, normalmente trazidas aí como bandas exemplo desse período de bandas de rock com naipe de metais e alguma pitada de jazz, uma banda com personalidade, com a voz de tenor do Hodgkinson, mas também faixas instrumentais como What Did I Say About the Box Jack, composição do saxofonista e flautista Dick Morrison. E aí saiu em setembro de 70 também o único disco lançado pelo The Hill, uma banda formada em 69 pelo baixista Bugs Waddell, com o guitarrista Steve Hammond, tecladista Peter Robinson e o violoncelista Paul Buckmaster, o Paul Buckmaster que tinha tocado, por exemplo, em Space Oddity, né? E o Peter Robinson tinha tocado com o Ian Gillan no Episode 6, o Ian Gillan que tinha recém entrado para o Deep Purple, e aí completava a banda o Colin Davey. Eles escreveram uma porção de músicas, mas faltava alguém para cantar, e aí chamaram o Chris Farlowe. O Waddell tinha tocado na banda de apoio do Farlowe, chamada Thunderbirds, com o Dave Greensdale e o Carl Palmer. Depois, o Farlowe entrou, depois desse disco aqui, naquele ano de 70 mesmo, o Farlowe entrou para a banda Colosseum, que é a banda do Greensdale, e eles lançaram o quarto álbum, o Colosseum, em dezembro de 70. O Robinson e o Buckmaster entraram para o Quatermass, né, que gravou uma versão de Black Sheep of the Family no único álbum deles, lançado em maio de 70, a gente falou no retrospecto de maio, e o Robinson ainda tocou depois com o Brian Ferry, Phil Collins, e o Buckmaster trabalhou com artistas como Elton John e Rolling Stones. Já o Steve Hammond, que é compositor da faixa Black Sheep, que tá nesse disco aqui também, foi pro Fat Mattress.
Bom, esse é o trechinho de Black Sheep com o Chris Farlowe e o The Hill, e o Fat Mattress, que é a banda que o Steve Hammond foi depois, porque o The Hill gravou esse disco e acabou, também lançou disco em 1970, o disco Fat Mattress 2, segundo deles, dessa banda de Folkestone na Inglaterra, o segundo e último dessa banda, que foi formado em 69 pelo Noel Redding. O Noel Redding, que era o baixista da Jimi Hendrix Experience, né? Que a gente está falando também bastante do Jimi Hendrix, que morreu naquele ano, naquele setembro de 1970. O Noel Redding tinha formado o Fat Mattress com o Neil Landon. Aí eles lançaram um disco de estreia que foi bem, mas esse segundo aqui foi um fracasso, tanto comercial como de crítica. O Redding e o Landon brigaram durante as gravações. O Redding, que tocava guitarra aqui, saiu. Ele até toca em algumas faixas, mas foi acreditado como músico adicional, não como integrante da banda. E foi aí que o Steve Hammond veio pro Fat Mattress para tocar guitarra. Eles lançaram esse disco e terminaram naquele ano mesmo. Ainda passeando pela Inglaterra, dando uma pegada de um hard rock inglês, porque em setembro de 1970 saiu o segundo disco do Mott the Hoople, essa banda que, ao contrário da estreia, lançado em 1969, recebeu críticas bem negativas. Eles tinham estreado com um disco bem recebido, e aí chegaram aqui com esse segundo disco, Mad Shadows, que não foi muito bem recebido, embora tenha chegado ao 48º lugar das paradas britânicas, um desempenho melhor que o antecessor. Bom, agora vamos seguir pelo passeio pela Inglaterra, mas vamos entrar um pouco na onda de trilhas sonoras, começando por esse disco que saiu em setembro de 70, que é o Jesus Cristo Superstar, Jesus Christ Superstar, que surge como essa ópera rock criada pelo Andrew Lloyd Webber e o Tim Rice, baseada nos evangelhos sinóticos, que são os 4 evangelhos que a gente mais conhece, adotado pela igreja e tal, mas a história criada aqui nesse disco se baseia mais numa relação interpessoal entre Jesus, Maria Madalena e Judas, principalmente, algo que é pouco explorado nos evangelhos. O disco saiu em setembro de 70 e aí em 71 foi adaptado para Broadway e mais tarde virou filme. A história que começa no Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém e vai até a sua crucificação, tem nesse disco aqui tanto artistas de teatro como Murray Head, quanto roqueiros como o Ian Gillan, que a gente já falou, recente entrado para o Deep Purple, e a banda é formada pela Grease Band, banda de apoio do Joe Cocker, com um acréscimo ainda do saxofonista Chris Mercer. E também saiu em setembro, mais precisamente em 19 de setembro de 1970, a trilha sonora da comédia dramática que tinha estreado em agosto, chamada Performance, filme dirigido por Donald Cammell e Nicholas Roeg, filme estrelado por James Fox e Mick Jagger, na trilha sonora produzida pelo Jack Nitzsche, diversos artistas como Randy Newman, Buffy Sainte-Marie, Mary Clayton, Gene Parsons, Ry Cooder e o próprio Mick Jagger. Come now, gentlemen, your love is all I crave. You'll still be in the circus when I'm laughing in my grave. E se a gente está falando de Mick Jagger, a gente tem que falar de Rolling Stones, que não lançaram álbum de estúdio em 1970, tinham lançado Let It Bleed em 69 e lançariam Stick Fingers apenas em 71. Mas em 70, em 4 de setembro de 70, a gente já falou por aqui, porque atingiu o topo das charts britânicas naquele mês mesmo, saiu Get Your Yayas Out, o disco ao vivo dos Rolling Stones, o segundo ao vivo deles,
com gravações feitas entre 26 e 28 de novembro de 69 no Madison Square Garden. É o primeiro disco ao vivo a atingir o primeiro lugar das charts britânicas. Tem o Mick Taylor aqui na sua primeira turnê com a banda, o Mick Taylor que substituiu o Brian Jones na guitarra, o Brian Jones que morreu em meados de 69, se não me engano, estreando o Clube dos 27, né, que a gente já falou por aqui. Mas alguns overdubs aqui também foram feitos no disco, e esses overdubs foram feitos nos Olympic Studios em Londres. O destaque vai para Jumping Jack Flash. E o nosso passeio pela Inglaterra continua. Agora a gente dá uma pegada mais folk, mais country, ainda com uma pitada boa de blues. Kiln House, do Fleetwood Mac, saiu em 18 de setembro de 1970, mesmo dia que saiu aí o disco do Black Sabbath, o Paranoid, que a gente já falou por aqui, e também, né, o dia em que o Jimi Hendrix morreu. Esse é o primeiro álbum com a saída do Peter Green. Depois da saída do Peter Green, a gente ouviu também lá no comentário do Parker sobre o disco do Santana, né, que Black Magic Woman é uma composição do Peter Green, transformada e apropriada de alguma forma pelo Santana, pois o Peter Green tinha saído do Fleetwood Mac, e aí o Kiln House é o primeiro disco depois dessa saída, e vem a ser o último com o Jeremy Spencer. O Peter Green já não estava, o Jeremy Spencer estava aqui ainda, tocando guitarra, piano e cantando, mas ele saiu, né? Ele já tinha lançado um disco solo e ainda lançaria o próximo como Jeremy Spencer and the Children, porque os membros da banda eram da seita Meninos de Deus, Children of God, daí ele fez o Jeremy Spencer and the Children. E foi quando ele entrou para essa seita aí que ele decidiu sair da banda no começo de 71. Quem já estava por aqui no Fleetwood Mac era Christine McVie, que participa sem ser acreditada como integrante da banda, né? Isso aconteceria no álbum seguinte. O nome do álbum, Kiln House, vem de uma casa que eles alugaram e moraram em comunidade durante 6 meses. Foi lá, por exemplo, que o Mick Fleetwood casou com Jenny Boyd. E agora a gente deixa a Inglaterra, mas segue na Europa para falar de alguns discos holandeses. Em setembro de 1970 saiu Focus Plays Focus, disco de estreia dessa banda liderada, e aí vocês me perdoem por favor a pronúncia, Ties Van Lier, acredito eu que seja por aí, que começou como um trio e depois agregou o guitarrista Ian Ackerman. Eles faziam covers do Traffic no início e foram banda da produção holandesa do musical Hair. Aí gravaram esse disco no início de 70, mas só conseguiram um selo mais tarde. O álbum foi relançado como In and Out of Focus no ano seguinte para lançamento internacional, e aí nesse relançamento agregou o single House of the King. É o único disco a contar com a formação original da banda. O Ackerman começou a pressionar o Van Lier para demitir a dupla da cozinha da banda, né? Que era o Hans Clover e o Martin Dresden, que eram amigos do Van Lier. Ele não queria demitir, no fim ele mandou eles embora. The sun is shining upon a world full of fear. What a dream about the future. E outra banda holandesa que lançou o álbum em 1970 foi no finzinho de agosto, né? Poderia ter entrado lá no retrospecto de agosto, mas aí vamos falar dessas duas bandas holandesas aqui, o Focus e o Shocking Blue. Shocking Blue lançou Scorpions Dance, um bom disco, lançado depois do grande sucesso do single Venus, que foi lançado no álbum anterior, o segundo álbum deles. Esse aqui, o terceiro disco. Aqui, a banda explora gêneros como country e americana, mas, claro, com um som bem calcado no rock e no blues.
E para finalizar esse nosso passeio pela Europa, a nossa última indicação aqui do Musicatessen Retrospecto de setembro, para os amantes do jazz. A gente desembarca na Noruega para falar do segundo trabalho como líder, o primeiro pelo selo ECM, de Ian Garbarek, saxofonista norueguês que com o tempo se tornaria uma das marcas da sonoridade do selo ECM. Aqui, em Afric Pepperbird, o Ian Garbarek, com seu quarteto, apresenta um trabalho altamente influenciado pelo free jazz do Albert Ayler. E Afric Pepperbird foi lançado em 1970 e foi gravado em setembro daquele ano, em 22 e 23 de setembro, em Oslo, no estúdio Bendiksen. Finalizamos a Europa com o jazz norueguês do Ian Garbarek e chegamos finalmente ao Brasil para trazer para vocês o nosso quinto e último destaque. Qual é o grande destaque de setembro de 1970 da música brasileira? O lançamento do 7º álbum de Jorge Ben, Força Bruta. Um disco menos ornamentado que o anterior, de 69, considerado o álbum tropicalista do Jorge Ben, e que foi lá o de 69 o primeiro a contar com o trio Mocotó. Aqui algumas faixas têm arranjos de cordas que não foram creditadas, mas o disco é basicamente o Jorge Ben com o trio numa gravação bem descontraída, contando inclusive com improvisações, já que eles nem ensaiaram antes de gravar. A melancolia é bastante presente, tanto nas letras quanto nas linhas melódicas do vocal do Jorge Ben, um disco batizado de Força Bruta em plena ditadura militar, e que traz a ancestralidade e a questão identitária muito forte, algo que o Jorge Ben aprofundaria no seu disco do ano seguinte, Negro é Lindo. Sem dúvidas, Força Bruta é um dos melhores lançamentos da música brasileira em 1970 e segue um álbum excelente 50 anos depois. Antes de eu finalizar o Jorge Ben, deixa eu fazer aqui um parênteses para dizer que uma das músicas que tocaram muito no Brasil, segundo aquela lista, é a faixa Eu Também Quero Mocotó, que é do Jorge Ben, com o trio Mocotó, mas foi defendido no Festival Internacional da Canção daquele ano pelo Erlon Chaves. Eu não encontrei essa faixa pra gente rodar um trechinho aqui, mas fica aqui o registro que Eu Também Quero Mocotó é uma das músicas que tocou muito naquele ano aqui pelo Brasil. Mas voltando ao Força Bruta, e para finalizar ele, o nosso destaque nacional do retrospecto de setembro, também muito presente nas letras do Jorge Ben, aqui são as mulheres, que aparecem em diversas faixas e com destaque nessas faixas. Começando já pela faixa de abertura Oba, Lá Vem Ela. Lá vem ela, estou de olho nela. Oba, lá vem ela. E se a gente está falando desse samba rock do Jorge Ben, foi em 1970 que saiu o terceiro disco dos originais do samba. Samba é de Lei saiu em 1970, algumas fontes indicam o mês de julho, mas não é muito precisa essa data. De qualquer forma, 50 anos este ano, está fazendo o terceiro álbum dos originais do samba, Conjunto Carioca, que aqui ainda tinha o Mussum, no Reco Reco e na voz. 2 anos depois ele ia entrar para os Trapalhões e aí ia sair da banda. Junto do Mussum aqui, Bidi, Chiquinho, Lelei, Rubão, Bigode e Branca de Neve, nessa formação original dos originais do samba. No repertório, músicas de Roberto e Erasmo, Silvio César, a faixa título de Baden Powell e Paulo César Pinheiro, e a que mais fez sucesso, Tá Chegando Fevereiro, a 76ª mais tocada no Brasil, que abre o disco e é fruto da parceria de quem? Jorge Ben e João Melo. Está chegando o mês de fevereiro, acabou o meu dinheiro e já não sei como vou fazer para com ela ir brincar. E quem também fez e fazia bastante sucesso naquela época aqui pelo Brasil era a Joelma,
que agora, em 19 de setembro, vai fazer 75 anos. Então, quando a Joelma lançou esse disco, ela tinha seus 24, 25 anos, o quarto da carreira dela, primeiro pela Continental. No repertório, muitas versões em português para músicas gringas. Ela também grava Os Últimos Dias de Setembro, do Tom Gomes com o Luiz Wagner, Hoje, do Taiguara, e o principal sucesso do disco, a 84ª a mais tocar no Brasil naquele ano, pelas rádios, composição de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, Alguém Me Disse. Alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão. E para finalizar a nossa pauta principal do retrospecto de setembro, quem também fazia muito sucesso por aqui naquele período, e a gente já falou dele no início do programa, é Valdir Soriano, que lançou seu 14º álbum No Coração do Povo naquele ano. O Valdir Soriano, que tem aqui 12 faixas, sendo 7 delas autorais. Dessas 7 músicas autorais, 2 são em parcerias. Ele aqui já tinha, mais de 10 discos lançados. Nesse aqui os arranjos são do maestro Portinho. O Valdir Soriano aqui ainda não tinha gravado Eu Não Sou Cachorro Não, que é de 72. Mas já tinha vários sucessos gravados com essa música romântica, considerada brega, de dor de cotovelo. E neste, que é um dos 3 álbuns lançados em 1970, por ele tem um desses sucessos. Aliás, fica aqui a dica para quem quiser conhecer um pouco mais da história do Valdir Soriano, dá para assistir no YouTube um documentário dirigido pela Patrícia Pilar sobre o artista quando ele ainda estava vivo. Foi no último ano ali de vida dele, a Patrícia Pilar conseguiu gravar esse documentário bem interessante para quem tiver a curiosidade, quiser conhecer um pouco mais sobre o Valdir Soriano. Mas um dos sucessos dele que tá nesse disco, que foi a 57ª mais tocada no Brasil naquele ano, é Carta de Amor. Querida, é com os olhos rasos d'água, é chorando de saudades que lhe escrevo esta cartinha. Lista extra. Bom, gente, finalizamos os discos cinquentenários, agora a gente entra para finalizar o retrospecto mesmo, na nossa listinha extra com os nossos outros aniversariantes. E está fazendo 60 anos de lançamento em 2020, vai fazer de lançamento em dezembro, mas foi gravado em 31 de agosto e 6 de setembro de 60, We Insist, do Max Roach, álbum avant-garde desse baterista, composto em parceria com o letrista Oscar Brown, visando a apresentação que fariam em 63, 3 anos depois, que é o ano do centenário da Proclamação de Emancipação, feita em 22 de setembro de 1862 por Abraham Lincoln, algo que aboliu a escravidão no país a partir do ano seguinte, No meio do caminho, o Roach e o Brown se desentenderam e o disco saiu sem o consentimento do Brown. A decisão de lançar o disco em 60 se deveu a uma série de manifestações pacíficas que aconteceram em julho daquele ano, conhecida como Greensboro Sit-ins. O disco também aborda a luta pelos direitos civis dos negros na África do Sul, onde, já em 60, havia há 12 anos a vigência do Apartheid. Além do Max Roach na bateria, o disco tem Abby Lincoln na voz, mais tarde ela se casaria com o Max Roach. O percussionista nigeriano Michael Olatunji participa das 2 últimas faixas e outros músicos também tocam no disco, que abre com Drive a Man, que conta a história explícita da escravidão. É o nosso destaque sexagenário dessa lista extra. Drive a man, he made a life, but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow, better finish out your road. Keep a moving with that plow, drive a man, I'll show you how. E começando os anos 80, está fazendo 40 anos no dia 2 de setembro, o disco de estreia dessa banda punk de São Francisco, os Dead Kennedys. A gente estava falando de
presidentes dos Estados Unidos, os Dead Kennedys lançaram Fresh Fruit for Rotten Vegetables em 2 de setembro de 80, banda que se tornaria conhecida pela temática política de suas composições, algo que a gente percebe no nome deles, inclusive foi motivo de críticas, né? Embora os integrantes afirmem que esse nome é, na verdade, uma homenagem aos Kennedys, e não um deboche ou qualquer coisa pelo assassinato deles. A sonoridade desse disco é muito comparada ao Nevermind the Bollocks dos Sex Pistols, que tinha saído em 77, sendo aí talvez a contrapartida estadunidense desse clássico do punk. A capa traz uma foto de viaturas policiais em chamas, que foi tirada em 79, no ano anterior, em protestos após o julgamento do político Dan White, que assassinou o prefeito de São Francisco e recebeu uma pena branda. E aí teve lá uma manifestação, um protesto por conta do julgamento. Essa estreia é o único disco da banda a ter o baterista Ted, o Bruce Schlesinger, que decidiu seguir carreira de arquiteto e largou a música. E o guitarrista 6025, Carlos Cadona, que só toca em uma faixa aqui, ficou por pouco tempo na banda por divergências musicais. A maioria das canções são do líder e vocalista Jello Biafra, mas entre os singles está Holiday in Cambodia, assinada por toda a banda e escrita logo após o fim da ditadura genocida do Khmer Vermelho no país. It's a holiday in Cambodia, it's festive but it's alive. It's a holiday in Cambodia, don't forget to pack a wife. E agora a gente chega ao nosso disco trintão e a gente fala de um disco brasileiro. Em setembro de 1990 saiu a estreia da Cássia Eller, disco auto-intitulado dessa grande cantora carioca que conseguiu contrato com a Polygram graças ao tio, o Wanderson Clayton, que era produtor do 14 Bis e acabou produzindo esse álbum dela, o primeiro dele como produtor solo. Cássia Eller impressionou pelo seu timbre e pela voz de contralto, além do repertório escolhido que tinha compositores considerados marginais, como Itamar Assunção, Arrigo Barnabé e Mário Manga. Ela também faz versões bem inusitadas dos Beatles no reggae de Eleanor Rigby e também faz versão de Little Richard com Tutti Frutti, uma versão bem diferente da original também. O estilo rebelde e marginal da Cássia Eller foi visto com maus olhos pelos engravatados da gravadora, mas ela se manteve sempre autêntica, apesar da timidez, que segundo o tio, o Clayton, tornou a gravação um grande desafio. Quem toca guitarra em Cássia Eller é Frejá, que pediu aos demais músicos da banda, que tinham forte influência do jazz, para salientar a pegada rock, algo que no início gerou resistência, mas foi aceito. Nas 11 faixas, apenas uma autoral, o samba instrumental Lullaby em parceria com o Márcio Faraco. O grande sucesso do disco, a versão de Por Enquanto, de Renato Russo. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. E agora a gente chega com o disco que tá fazendo 20 anos, e eu já comentei com vocês no retrospecto de agosto, tinha 3 discos gringos, os 3 lançados em outubro de 2000, que eu tinha que colocar nessa lista extra. Eu já falei do Godspeed e o Black Emperor em agosto, vou falar de outro em outubro, e aqui eu falo do disco que saiu em 31 de outubro de 2000. O álbum duplo do Outkast, Stankonia, que é hoje considerado por muita gente um dos melhores da história do hip hop. Nesse trabalho, o quarto do duo de Atlanta, na Geórgia, aqui eles agregam uma grande variedade de estilos musicais, como funk, música eletrônica, gospel e o próprio rock. O André 3000, o André 3000, né, um dos integrantes do duo, adotou uma abordagem vocal mais melódica, indo além do estilo mais tradicional do hip hop. As temáticas também são variadas, ele e o Big Boy falam de sexualidade, política, misoginia, cultura afro-americana e outros temas, num disco que tem muitas participações especiais de vários músicos locais da cena de Atlanta, eles que andavam pelas boates, pela noite de Atlanta e descobriam artistas locais, até artistas como a já renomada Erykah Badu.
Stankonia figura hoje em muitas listas, atingiu o 2º lugar da Billboard, rendeu um Grammy para o Outkast e outro Grammy eles ganharam pelo single Miss Jackson, o primeiro deles a chegar ao topo das paradas de mais vendidos dos Estados Unidos. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. E para finalizar a nossa lista extra, fazendo uma década de vida, um disco de outra banda de Atlanta, mas aí a gente vem pro lado do indie rock. Em 28 de setembro de 2010, o Deer Hunter lançou seu 5º álbum, Halcyon Digest, uma banda indie liderada por Bradley Cox, ele que assina 9 das 11 faixas, além de ser vocalista e guitarrista da banda. As outras 2 são assinadas pelo guitarrista Lockett Punt, que canta as faixas que compôs. Completam o quarteto o baixista Joshua Fover, que saiu do grupo depois desse disco, e o baterista Moses Archuleta. Gravado durante uma pausa da turnê do disco anterior, o Halcyon Digest é, segundo o próprio Cox, um álbum sobre boas memórias e algumas até inventadas, uma reflexão sobre como tendemos a supervalorizar o passado e as memórias. A última música, He Would Have Left, é uma homenagem ao Jay Reatard, que tinha morrido em janeiro daquele ano aos 29. 2 singles foram lançados, Revival e Memory Boy. E com o Deer Hunter encerramos a nossa lista extra deste retrospecto de setembro. Espero que tenham gostado do nosso podcast com os discos cinquentenários que foram lançados em setembro de 70, com a nossa lista extra, a nossa introdução daquilo que fazia sucesso e atingir o topo naquele período. Fiquem ligados aqui na Salve Sintonia, nos nossos podcasts, ligado nos podcasts do Musicatessen. Mês que vem a gente volta com retrospecto, tem despertador saindo por aí, porque se a gente olha para o passado no retrospecto, a gente também olha para o presente, para o que está saindo agora no despertador, aí com lançamentos da música independente nacional. Fiquem ligados também no nosso Instagram, a gente faz as nossas lives por lá, conversando com artistas da cena independente, e curtam a nossa página no Facebook. Obrigado pela companhia ao longo desse tempo de retrospecto. Eu sei que o podcast é longo, mas espero que seja do agrado de vocês. A gente se vê em breve, tá certo? Até